Mas aí esses colegas lá, jovens, combinaram que ele iria cair. E aí, quando a proprietária, a senhora, vem lá para fazer a cobrança, ele faz a encenação e cai mesmo, sabe? E aí a mulher disse, meu Deus do céu, não, depois a gente conversa e tal. Aí, resultado, salvou a casa do estudante nesse dia. E eles passaram a chamar de o Pirata Malabarista. E passou a ser um novo apelido dele. O Pirata Malabarista. E tanto que, olha, eu tive um orgulho, viu, Nini? Eu tive um orgulho tão grande que eu visitei, papai já tinha falecido, e aí eu visitei o doutor Dari, né? Porque tem umas coisas interessantes, quem é filho sabe, que parece que a gente herda do pai até as amizades, né? Parece que a gente continua, né, por ele, as amizades que ele tinha. Então, lá vai eu fazer a visita que ele fazia na casa do doutor Dari. Aí levei meu primeiro livro, né, que eu escrevi para o doutor Dari. Aí o doutor Dari folheou e disse, meu filho, parece que você é mais malabarista que seu pai. Aí eu me senti extremamente elogiado nesse dia, né? Então, esse Pirata Malabarista passou a ser também um apelido dele. Mas é em Natal onde ele começa a trajetória literária, né? E através do primeiro livro, A História da Casa do Estudante, ele vai também ter esse aprendizado, porque quem escreve, nós temos muitos escritores aqui, né? Nós sabemos que escrever também é um grande aprendizado, né? Nós desenvolvemos com a vida, né, o estilo, a experiência, a forma, a narrativa, né? Então, ele passa a construir a sua forma de narrar a história e não precisa nem adivinhar qual vai ser o primeiro livro dele depois da Casa do Estudante, né? É uma resposta facílima. Ele vem para São Paulo do Potengi para escrever a história de São Paulo do Potengi, tá? É fácil de marcar essa resposta aí. Então, ele vem para São Paulo do Potengi e vai escrever, lançar em 1983 a história. Então, ele finalmente conta a história de São Paulo do Potengi para os potengienses. E aí, ele segue aquele mesmo estilo lá da narrativa da Casa do Estudante. Ele também vai narrar os casos pitorescos da cidade, personagens, e tudo aquilo que ele falava de forma tão efusiva, né, nas suas contações, ele vai trazer também para o livro da História de São Paulo do Potengi, que eu, inclusive, procurei aqui na Biblioteca Luiz Azevedo, e esse livro não está disponível, mas vamos dar um jeito, né, Matheus, para ver se a família traz não só o livro da História de São Paulo do Potengi, mas também um livro de memórias dele. Então, ele segue, a partir de então, com essa trajetória, uma nova trajetória, uma nova experiência na vida dele, que é ser escritor, né? E ele vai se dedicar inicialmente a descrever as histórias, a refazer as histórias dos municípios. Então, ele começa por São Paulo Potengi em 83, e eu vou recorrer à minha cola aqui, viu, também. São Paulo do Potengi, e depois vai passando pelas cidades daqui, da região do Potengi. Então, Lagoa de Velhos, Barcelona, São Pedro, Eloy de Souza. Depois ele sai da região, você vê, aí ele começa a ganhar corpo, essa carreira literária dele. Então ele já sai da região do Potengi e vai também para outras regiões, como Monte Alegre, Brejinho, Lagoa Salgada também. Então ele passa a fazer esse mesmo tipo de pesquisa também em outros municípios. E uma característica especial que eu queria... Eu vou pedir a Gutenberg para falar um pouco sobre a vivência dele enquanto pesquisador, e é um pesquisador falando com o outro, né? Mas eu diria que o grande legado de papai, o legado literário dele, né, é a genealogia, né? O estudo genealógico que ele faz desses lugares é até hoje procurado, viu, Silvério? Eu sou muito procurado por pessoas que querem fazer pesquisas, e eu libero tudo, porque o que eu tenho, eu libero. Eu autorizo a cópia, portanto que a pessoa cite a fonte, né? Eu cheguei a liberar, no caso de Brejinho, um livro inédito dele, escrito e nunca publicado. A professora pegou o livro dele e escreveu a história de Brejinho a partir daquela base e citou a fonte, né, que era o livro inacabado de papai. Então,
ele passa a se dedicar com essa sua capacidade de comunicação, que era uma das suas grandes virtudes. Ele passa a percorrer esses municípios, e ele tinha uma característica muito especial, que para escrever a história do município, ele ouvia os mais antigos, e ele construía a história desses troncos familiares. Então, levava um gravadorzinho, quando já estava a tecnologia já mais avançada, né? Aí levava o gravador e já ia gravando, né? E era um livro que ele costumava rascunhar. Então, algumas pessoas, inclusive, me perguntavam em algumas palestras como é que era o processo criativo dele, né? Ele escrevia um livro, acho que umas 3 ou 4 vezes, porque era um rascunho, aí depois do rascunho a revisão, depois ele datilografava, e quando chegou o computador, aí o livro datilografado era digitalizado, digitado de forma eletrônica para se tornar. Então, era um livro que ele escrevia várias vezes. Então, essa trajetória da escrita, da narrativa das histórias de cidade, vai evoluir também para as biografias. Então, ele vai lançar a biografia de Dom José Adelino Dantas, e depois uma biografia realmente importante, que é a biografia do Monsenhor Expedito. Dom José Adelino, primo legítimo dele, né? E depois a história do Monsenhor Expedito, onde ele vai se utilizar de todo esse estilo de narrativa dele para contar não só a vida do Monsenhor, mas também essas histórias paralelas do Monsenhor, que são deliciosas, né? Que nós vamos ouvir umas hoje de Silvério, que eu adoro ouvir essas histórias, viu, Silvério? Do Monsenhor Expedito. Então, papai vai escrever também a biografia do Monsenhor Expedito. E em 1996, ele escreve um livro que o Gutenberg me disse que lê todo dia. E muitas pessoas já me disseram isso. Ele escreve a cronologia do RN. Realmente é a obra mais importante dele, né? A obra literária mais importante. É um compêndio de efemérides, né? Ele organiza... A efeméride é uma data com um fato associado a essa data, né? Então, ele faz uma catalogação de efemérides, estabelecendo para cada dia no ano o que aconteceu... fica à vontade, professor. O que aconteceu na história do Rio Grande do Norte. Então, a cronologia do RN é um grande diário de consulta. Vários jornalistas que eu encontrei, o Ode Madrugas, disse, meu filho, eu olho todo dia o livro do seu pai, para saber o que aconteceu na história, Silvério, porque a história é notícia, né? A história é notícia daquele dia, né? E um acontecimento histórico daquele dia é a realimentação de uma nova notícia. Então, a cronologia do RN será a sua principal obra literária, né? E com ela, em 1996, ele ingressa na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. É o único potengiense a ocupar uma cadeira na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, cadeira número 30. E, neste momento, acho que assim, é o momento máximo, né, da sua carreira literária, e que ele vai... está aqui no dia da posse, né? Aqui no dia da posse, na Academia Norte-Grandense de Letras, fazendo o discurso, que eu vi várias vezes esse discurso. Porque enquanto ele escrevia, ele me chamava assim, Luizinho, vem cá, eu escrevi mais uma parte do discurso, e ele ia ler para mim a parte do discurso que ele estava... eu tive esse privilégio, né, de conviver com ele nesses momentos tão especiais. Então, a posse na cadeira número 30 da academia é um momento crucial, importante e simbólico da sua carreira literária. E a partir daí, né, ele continua fazendo ainda as suas pesquisas e continua escrevendo. Inclusive, deixou algumas coisas por publicar. Então, esse trabalho literário, já após a academia, passa a ganhar. E ele já, então, se dedicando mais à literatura. Porque, no tempo de São Paulo Potengi, ele vai se dedicar um pouco à oratória, ou seja, né, à expressão verbal, oral. Mas, nessa fase de Natal, ele vai
retornar à escrita. E era uma pessoa extremamente cuidadosa na escrita. Eu acho que eu aprendi muito com ele, né, principalmente a correção da escrita. Ele era muito cuidadoso, muito cuidadoso. E eu sou cuidadoso até hoje para escrever. Acho que é uma herança e um legado dele, né? Então, eu gostaria, nesse momento, passar para o meu amigo Gutenberg, que conviveu com o historiador e pesquisador Aloysio Azevedo, né? E vai, agradecendo, Gutenberg, a sua presença, está conosco aqui hoje, e ele vai nos falar um pouco sobre essa convivência de um colega com outro, né, no trabalho de pesquisa. Gutenberg, agora com você, depois eu retorno. Esse aqui está funcionando?